Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão registra maior número de casos de câncer de pênis do país. Campanha estadual com apoio do Hospital Universitário visa combater a doença. Saiba por que o Conselho de Medicina proibiu a prescrição de anabolizantes para fins estéticos. Contas de luz em março continuam com bandeira verde, ou seja, sem taxa adicional. Saiba como o Personal Organize pode te ensinar a organizar a sua casa e facilitar a rotina. Essa é a nossa temática do quadro Quem Entende do Assunto. Nosso telejornal está no ar. Quarta-feira, 6 de março, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. O Procon Maranhão se prepara para realizar dos dias 8 a 17 de março a primeira feira do livro com dívida zero. A ação marca o Dia Internacional do Consumidor, celebrado no dia 15 de março. Além dos descontos em dívidas, também haverá a distribuição de Vale Livro, no valor de R$ 40. O evento vai acontecer no Golden Shopping Calhau. Morreu nesta quarta-feira em São Luís o ex-jogador maranhense José Dolimar Nunes, mais conhecido como Pelezinho. Ele tinha 83 anos. O jogador foi campeão e artilheiro do Sampaio na Série B do Brasileirão em 1972. Ele também passou pelo Moto e pelo MAC. Dolimar fazia tratamentos oncológicos e sofreu um infarto nas primeiras horas de hoje. Em nota, o Sampaio Correia lamentou a morte do artilheiro. E olha, neste mês de março, as contas de luz vão continuar com a bandeira verde, ou seja, sem cobrança adicional. O aviso foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Lucas Santos. Boa tarde, Lucas. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Isso mesmo, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a conta de energia, a conta de luz vai permanecer com a bandeira verde para todo o Sistema Interligado Nacional, o SIM, durante todo esse mês de março. O sistema de bandeiras tarifárias consiste em 3 modalidades, verde, amarela e vermelha. E essas modalidades indicam se vai ter ou não aumento na conta de energia e a ser repassada para o consumidor final. Essas bandeiras tarifárias são apresentadas na conta de energia como uma sinalização dos reais custos de geração de energia elétrica. E quando está na modalidade verde, significa que não vai ter nenhum acréscimo. Segundo a ANEEL, a bandeira verde vai permanecer em vigor devido às ótimas condições de energia. O Josenilson Monteiro, gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Maranhão, dá dicas de como evitar o desperdício de energia e manter a economia, a economia no orçamento familiar. Vamos acompanhar. Troque as lâmpadas antigas por novas de LED. Tire os aparelhos da tomada quando não estiver em uso, pois, mesmo em stand-by, ainda consome energia. Evite abrir a geladeira e fechar constantemente. Observe a borracha da geladeira, pois quando ressecada, gera desperdício de energia. Para os aparelhos de ar-condicionado que ficam ligados a longos períodos, é importante que contenham a tecnologia inverter. Além disso, as famílias de baixa renda podem economizar ainda mais, recebendo até 65% de desconto na sua conta de energia pelo cadastro de tarifa social de energia elétrica. Para mais informações, acesse o nosso site www.equatorialenergia.com.br. Então, por hora, os consumidores podem ficar despreocupados, porque, segundo a ANEEL, durante todo o mês de março, a bandeira tarifária vai continuar verde. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Lucas. E vamos falar de saúde agora, saúde dos homens. Uma pesquisa feita pelo Hospital Universitário da UFMA apontou que o Maranhão não só tem o maior número de casos de câncer de pênis do país, como também do mundo. Essa pesquisa foi feita em 2018 e foi até publicada em uma revista internacional. De lá para cá, o estado ainda registra os maiores índices da doença. Campanhas de saúde são importantes nessa luta. Então, eu chamo o repórter Robert Oliveira, que tem informações sobre os cuidados para evitar a doença e também da campanha estadual para combater essa doença. Oi, Ana, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. Isso mesmo, apesar aí
de ser uma doença evitável, as autoridades de saúde dizem que essa doença pode ser evitada. Aqui no Maranhão, mais de 100 homens tiveram que ser atendidos por conta aí de complicações dessa doença. Mais de 153 órgãos genitais tiveram que ser amputados por conta da doença que já estava em desenvolvimento avançado aí nesses pacientes. Como eu falei, as autoridades apontam que é uma doença que pode ser evitada com medidas simples de higiene. Inclusive, essa é uma das principais causas aí do avanço aí dessa doença aqui no Maranhão, a falta de informação, a falta de higiene por parte dos homens e também a falta de buscar ajuda médica quando aparecem aí os primeiros sintomas. O Brasil é considerado um dos países com maior incidência desse tipo de doença, que, como eu falei, pode ser facilmente evitada caso haja aí o cultivo, né, o hábito dessas práticas de higiene. A fimose, que é o excesso de pele que recobre a glande do pênis, impedindo aí, dificultando a higienização desse local, é de fato uma das principais causas dessa doença. A cirurgia de remoção dessa pele não requer internação e ajuda aí na higienização, portanto, diminui a possibilidade dessa doença avançar. E essa ação é executada pela Secretaria de Estado da Saúde e faz parte da campanha estadual de combate ao câncer de pênis. Nas 2 primeiras etapas dessa ação foi um total aí de 70 pacientes atendidos. A campanha que vai envolver os 217 municípios, o hospital universitário, procedimentos de média e alta complexidade e, sobretudo, alertar a população masculina também, em especial da faixa etária de 9 a 14 anos, sobre a vacina da HPV. É importante ferramenta também do combate ao câncer no Maranhão. Então fica aí o apelo de todas as autoridades de saúde para que os homens reforcem essas práticas de higiene e, claro, procurem ajuda médica sempre que sentirem alguma coisa, alguma situação com relação a essa doença. Essas foram as informações de hoje, Ana. Eu volto com você. Obrigada pelas informações. Então, vale destacar ainda que os últimos dados apontaram que o câncer de pênis aqui no estado matou 103 homens e levou a 153 amputações no Maranhão. Então, fique atento às mídias sociais do governo e também do Hospital Universitário para saber mais como combater essa doença e também sobre essa campanha. E, gente, o Norte e Nordeste são as regiões com maior prevalência de casos dessa doença. Uma pesquisa aqui da UFMA, está se dedicando a estudar como combater, como a tecnologia pode ajudar a combater essa doença. Estima-se que 463 homens morreram no Brasil vítimas de câncer de pênis somente no ano de 2020. As causas podem ser diversas e algumas são mais comuns. Os pacientes eles precisam ter mais higiene porque senão o acúmulo de substâncias faz com que cause uma inflamação naquela região e acaba predispondo ao aparecimento de câncer de pênis. O Norte e o Nordeste têm maior prevalência de casos. Em um recorte local, no Maranhão, 6 a cada 100 mil habitantes têm câncer de pênis. De acordo com a médica e geneticista, os poucos estudos acerca da doença e a recorrência estadual foram alguns dos fatores que levaram a Universidade Federal do Maranhão a desenvolver pesquisas sobre a problemática. Então, nós queríamos entender a base genética desse tumor, se havia alguma alteração genética que nós pudéssemos avaliar como um possível marcador de diagnóstico, de prognóstico e um possível alvo de tratamento para esse carcinoma. Com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a AFAPEMA, o Grupo de Estudos em Câncer de Pênis da UFMA desenvolve desde 2016 pesquisas na área e já tem conquistas inéditas sobre o assunto. Com o sequenciamento genético, nós, por exemplo, descobrimos que nos pacientes latino-americanos, tomando por base a nossa amostra aqui, eles têm 10 genes que são exclusivos, que foram exclusivamente encontrados nos nossos pacientes, genes alterados nesses pacientes, que podem ser melhor estudados para se tentar buscar um possível tratamento.
A professora Ana Paula, uma das coordenadoras do grupo de estudo ao lado da professora Silma, destaca os resultados aguardados a partir da pesquisa aplicada realizada pela instituição. Traçar esse perfil imunológico, ver os possíveis mecanismos que estão envolvidos entre o sistema imune e o câncer, no caso câncer peniano, e daí ver possibilidades de imunoterapia. O grupo estuda o câncer de pênis de uma forma ampla e abrangente e consegue observar a partir de então os vários tipos de comportamento da doença na célula humana. Temos pessoas que trabalham na genética humana para entender o hospedeiro, o ser humano. Temos pessoas que trabalham com a resposta imune daquele hospedeiro. Temos médicos, trabalhando ali no dia a dia, vendo a necessidade do paciente. E microbiologistas como eu, para que a gente, de uma maneira ampla, compreenda essa doença. O Novembro Azul ele deveria ser focado também no câncer de pênis, para que a gente deixe de ter esse recorde. Parabéns aos pesquisadores da UFMA. E o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos. Mas você sabe por que essa decisão foi tomada e quais são os riscos do uso indiscriminado dessas substâncias? Vamos entender mais agora na reportagem de Matheus Souza e produção de Vitória Tinoco. Há mais de 5 anos, vir à academia faz parte da rotina do Gerson. Com determinação, ele não quer deixar o corpo parado. A academia, para mim, é praticamente a minha segunda casa, né? Ela é uma terapia. Terapia, dá para manter a estética, manter a saúde mental total no seu lugar, porque a gente passa uma semana estressante, né? E a gente quer um refúgio. O meu refúgio é esse aqui. O Davi pensa igual e desde a adolescência pratica exercícios que vão além da academia. Tem que manter o foco, tem que ter uma disciplina, uma dieta, senão não adianta, tem que fazer o exercício, tem que ter dieta, tem que ter um acompanhamento. A atividade física tem que ser o ano inteiro, são 365 dias, porque ela só te traz benefícios, né? Melhor autoestima, condicionamento. E é justamente aí que alguns querem encurtar o caminho de volta para o corpo em forma. Tem aqueles apressados que passam longe do equilíbrio e buscam por esteroides, como os anabolizantes, para que o resultado venha mais rápido. Os anabolizantes, eles são esteroides sintéticos derivados da testosterona, que é o hormônio sexual masculino. E eles têm como função auxiliar no processo de crescimento e divisão celular, fazendo com que alguns tecidos do nosso corpo cresçam de maneira muito rápida. E a pressa por resultados positivos no corpo faz com que a procura por anabolizantes seja alta. De acordo com o último levantamento da Anvisa, feito em 2022, mais de 1.424.000 embalagens foram vendidas, parte delas de forma ilegal. De 2021 para cá, mais de 174.000 anúncios foram removidos na internet. A pena para quem pratica esse tipo de crime é de 1 a 3 anos de prisão. E as consequências físicas em quem consome esses produtos sem prescrição médica podem ser graves. Incluem problemas renais, problemas no fígado, no coração e até mesmo problemas mentais. Quando a gente divide entre o gênero, há efeitos colaterais diferentes entre homens e mulheres. Em mulheres é comum aparecer um engrossamento da voz, surgimento de pelos, acne e irregularidade menstrual. E nos homens é comum aparecer o aumento do volume mamário, que a gente chama de ginecomastia, a redução do volume testicular e até mesmo infertilidade. Seguindo orientações médicas, os riscos são menores. Vamos mudar de assunto agora. Quem nunca teve dificuldade na hora de organizar a casa? A Personal Organize é uma profissional especializada em trazer mais praticidade para o nosso dia a dia de pessoas e também de empresas, né? Vamos saber mais no quadro Quem Entende do Assunto. A nossa convidada é a profissional Sara Marinho. O que é um Personal Organizer? Como posso encontrar um profissional para me ajudar? Personal Organizer é um profissional qualificado e especializado em trazer mais praticidade e funcionalidade para o seu dia a dia através da organização. É a pessoa que vai transformar espaços através da organização de acordo com a necessidade de cada pessoa.
Para encontrar um personal organizer, basta procurar nas redes sociais ou nas plataformas de pesquisa como o Google. É possível manter a organização em um ambiente com pets? Uma dica prática para manter a organização em um ambiente com pets é definir onde cada coisa desses animais deve ficar, como o cantinho da alimentação, o cantinho das necessidades e o cantinho de dormir. A gente sabe que no dia a dia a gente pode perder completamente o controle desses animais, ainda mais se eles estiverem passando por mudanças hormonais. Nesse caso, meu conselho é que você faça um adestramento no seu pet para que ele se adapte de forma permanente aos espaços. Como organizar as coisas não utilizadas com frequência? As coisas não utilizadas com frequência são as coisas de uso eventual, como fantasias de carnaval, decoração de Natal ou vestidos de festa. Você vai organizar essas coisas nos espaços menos acessíveis da sua casa, como o maleiro do guarda-roupa ou a prateleira mais alta de uma estante, e aproveitar para deixar nos espaços mais acessíveis as coisas que você usa todo dia. Nunca consigo encontrar meus objetos pessoais quando preciso no dia a dia. Como fazer para evitar isso? Um dos maiores problemas da desorganização é a falta de setorização nos espaços, que é agrupar os objetos por assunto. Às vezes a gente está procurando uma pilha ou um adaptador de tomada e não encontra porque estão espalhados na casa inteira. O que você vai fazer é definir um espaço para que esses objetos fiquem sempre no mesmo lugar. Nesse caso seriam eletrônicos. Identificar com uma etiqueta também ajuda muito a encontrar sempre esses objetos no mesmo lugar. Obrigada, Sara Marinho. Nosso telejornal termina por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA às 18h30. Uma ótima quarta-feira para vocês.